Vamos dar início a mais um vídeo de topografia 3 e hoje nós vamos ver o processamento de uma poligonal aberta utilizando um programa de processamento chamado GeoOffice. Então, antes de mais nada, é interessante que vocês baixem material de apoio, que são as planilhas, as cadernetas, a nossa apostila, os arquivos de medição, que pode ser baixado lá no nosso sistema acadêmico ou então na página do nosso curso. Existe um manual também específico para o GeoOffice com os arquivos para processamento. É importante também que vocês realizem o processamento acompanhando o roteiro que está sendo apresentado aqui ou na nossa apostila do GeoOffice. Primeiro, o exemplo que nós iremos mostrar é o processamento de uma poligonal aberta, que foi realizado o levantamento utilizando uma estação total RUID, modelo 820, ele foi editado e esse vai ser o primeiro processamento. No segundo exemplo, nós iremos utilizar um arquivo que foi medido e os dados foram anotados em uma caderneta de campo e nós vamos transferir esses dados via teclado para o programa. Para agilizar esse nosso procedimento, é interessante que vocês criem uma pasta aqui no computador de vocês, no meu caso aqui uma poligonal, chamei a minha pasta aqui de poligonal aberta, e busquem os dados, guardem todos eles aqui na sua pasta, porque isso vai facilitar a nossa busca por esses arquivos. E também na hora que nós estivermos com o programa GeoOffice aberto, nós vamos salvar o nosso projeto nessa pasta. Então, todos os nossos arquivos ficarão num único local. Então, reforçando, é importante processar esse exemplo, depois fazer o exercício proposto e, por último, realizar a nossa atividade de avaliação. Agora, nós vamos abrir o nosso programa GeoOffice, que está aqui, ó, com esse íconezinho. Vamos dar 2 cliques aqui, vai aparecer essa tela. Para que o programa seja aberto. No nosso caso aqui, nós iremos criar um novo projeto. Então, vamos clicar aqui, criar um novo projeto. Vamos dar um nome a ele, no nosso caso, vamos chamar ele de poligonal. E aqui nós vamos informar em que pasta nós vamos guardar. Então, no nosso caso, vamos buscar a nossa pastinha, onde nós guardamos o nosso. Selecionar essa pasta aqui, e no meu caso eu chamei de poligonal aberta. Então, todo o nosso projeto vai ficar armazenado lá. E vamos avançar aqui e concluir. Agora abriu o projeto propriamente dito e nós temos que buscar o arquivo que será processado. Para fazer isso, nós vamos aqui em Arquivo, vamos clicar aqui em Arquivo e vamos buscar Arquivo Bruto. Então, vamos clicar aqui em Arquivo Bruto. Quando nós clicamos em Arquivo Bruto, o programa vai nos perguntar qual é o tipo de arquivo que eu quero buscar. Então, eu tenho que saber o formato de arquivo que ele vai ser utilizado. No nosso caso aqui, o formato vai ser o da Estação Total RUID, RTS 820 série, modelo RUID medição. Então, vamos dar um OK. E ele vai lá buscar, naquela pasta lá que nós tínhamos guardado o arquivo, aquele que nós vamos utilizar no processamento. No nosso caso, nós vamos utilizar esse arquivo aqui, exemplo poligonal aberta editado. E vamos clicar aqui e vai aparecer, então,
os dados da nossa caderneta de uma outra forma. Veja que aqui nós temos o nome de um outro equipamento, porque aqui estão cadastrados vários equipamentos e no nosso caso aqui, então, vou selecionar o equipamento que foi utilizado para essa medição. Bom, vamos comparar essa caderneta que foi gerada aqui pelo programa com aquele arquivo de medição que nós acabamos de importar. Então, aqui é o modelo de arquivo da RUID e aqui o modelo do programa. Então, veja que aqui é muito mais amigável esse modelo do que essas informações aqui, que são muito mais compactas. Então, aqui ele já me trouxe, por exemplo, o ponto fixo, que são as coordenadas iniciais, a estação. Cada estação, então, tem um íconezinho próprio para ela e uma cor de linha aqui definida. Para Ré, o mesmo procedimento, um ícone e cor. Então, tudo que for Ré tem essa cor aqui. E Vante, todas as linhas de Vante terão essas cores. Veja, os dados de medição nessa primeira linha aqui, vem o nome do ponto. Em segundo, vem a descrição desse ponto para cada uma das estações. Depois, o ângulo horizontal, o ângulo vertical, a distância inclinada e a altura do prisma. Também nós temos aqui a informação da altura do instrumento. E nessa linha aqui, que é o ponto fixo, que são os pontos de coordenadas, nesse caso a nossa primeira coordenada aqui, nós temos a coordenada do ponto que veio aqui do nosso arquivo aqui, ó. Então, essas são as coordenadas que veio do arquivo. Se nós formos analisar o arquivo bruto com o que tem aqui, houve uma inversão das coordenadas na hora da importação. Então, nós podemos, selecionando essa linha aqui de coordenadas e clicando com o botão direito do mouse, nós podemos inverter essas coordenadas. Como isso é muito comum de acontecer, já existe aqui um item específico para que a gente possa inverter as nossas coordenadas. Isso é sempre importante fazer a checagem para que nosso processamento e o nosso desenho não saia todo invertido. Então, vamos inverter aqui os dados e agora ele já alterou as coordenadas, deixando exatamente igual àquelas que nós tínhamos selecionado. Bom, veja que aqui embaixo também no programa nós temos uma série de informações relativas ao meu levantamento. E quando eu vou aqui em cima aqui em salvar o meu projeto, lá embaixo lá vai aparecer algumas informações relativas ao meu levantamento. E agora está me dizendo, quando essas informações forem em vermelho, é que existe alguma inconformidade na caderneta que eu pretendo processar. Nesse caso, ele está me dizendo que está faltando a referência da Ré. Não foi encontrada a referência da Ré. Então, eu só tenho a coordenada da estação, não tenho nem o azimuth, nem as coordenadas da Ré. Eu preciso informar ao programa quais são esses valores. Para fazer isso, nós iremos clicar aqui, selecionar essa linha, vamos clicar com a direita e vamos colocar inserir linha de coordenadas. O programa automaticamente ele inseriu uma linha e eu vou digitar os dados aqui, os valores dessa coordenada. Bom, o ponto de Ré é o S003. E as coordenadas, como nesse caso aqui se trata de coordenadas, valores arbitrários, nós vamos colocar 1000 para o eixo X e vamos colocar 2021
ponto 217, que é exatamente essa distância que tem aqui, para a coordenada Y. Com isso, nosso azimuth de Ré vai ser exatamente 0, porque eu estou em cima do eixo Y. A minha Ré está exatamente em cima do eixo Y. E a hora que eu salvar, vai desaparecer, ele alerta que havia algum problema e dizendo que agora eu posso calcular a minha estação. Bom, eu vou, então, criar uma poligonal para cada item desses aqui, que existem aqui no meu projeto, eu posso criar um item. Então, vou aqui em cima, no íconezinho, e vou criar uma poligonal. Sempre que eu crio algum item, eu tenho que nomeá-lo. Então, vou dar um nome para ele, de poly, e vou dar um OK. Com isso, o programa ele vai me apresentar uma sequência do meu levantamento. Se aqui tiver tudo em azul, significa que está tudo correto. Se tiver em vermelho aqui, eu tenho que verificar se tem algum problema no meu levantamento. Nesse caso aqui, então está tudo ok, e eu vou olhar aqui, nós temos duas estações. Mas se nós formos olhar aqui no levantamento, nós temos uma, duas, três estações. Então está faltando uma estação aqui. Por quê? Porque o programa, na última estação, ele não reconhece que aqui tem uma poligonal. Então, vou ter que usar um artifício para que o programa reconheça esse último ponto aqui, o último ponto de Vant, como sendo um ponto da poligonal. Porque aqui ele está encerrando nessa estação aqui. Então, eu vou cancelar essa poligonal aqui que nós iniciamos, apenas para mostrar que não é possível processar esse último ponto de Vant aqui, vou cancelar, e vamos, então, adicionar aqui a essa nossa poligonal mais uma estação. Então, vou clicar com a direita, vou selecionar a linha, vou clicar com a direita e vou colocar aqui adicionar linha. Quando eu faço isso, vai cair uma caixa me perguntando qual é o tipo de linha que eu quero adicionar. Então, no nosso caso, uma linha de estação. E eu vou ter que, então, digitar aqui o nome do ponto, 0051. E, além disso, vou ter que adicionar uma segunda linha, que é uma linha de Ré. Nesse caso, o programa, automaticamente, ele preenche a linha de Ré. E eu vou salvar. Agora, eu tenho a minha poligonal com mais duas linhas, uma de estação e outra de Ré. E vou novamente criar a poligonal. Vou dar um nome para ela. Agora, novamente, ele criou a poligonal. Vejam que agora tem três estações, exatamente as três que nós tínhamos, os três pontos. E o último ponto que vai calcular aqui é aquela última Vant que também faz parte da nossa poligonal. Então, nós vamos dar um OK, está tudo OK. E o programa ele vai exibir já alguns dados aqui preliminares, para nós podermos fazer uma avaliação, e a forma que eu vou ajustar a minha poligonal. Em se tratando de poligonal aberta, nós aqui, ajustar de acordo com a NBR, nós não vamos acionar isso aqui, porque nem existe poligonais abertas lá na 13133, ela não trata de poligonais abertas. Nós vamos escolher o método proporcional às projeções, e aqui, como não tem tolerância para os nossos erros aqui, nós não vamos mexer nesses dados, vamos apenas avançar. Quando formos processar poligonais abertas ou enquadradas, aí sim, então, nós iremos fazer considerações
nessa caixa. Aqui, nós temos duas formas aqui de compensação. No caso de poligonal aberta, como não vai ter esse tipo de compensação, nós podemos avançar e a mensagem final é que a poligonal foi ajustada com sucesso. E vamos concluir. Apareceu aqui, então, os resultados, a nossa estação, o ponto de Vante, os azimutes que foram calculados. Veja que o nosso azimute inicial aqui é 0, 0. As distâncias horizontais, os desníveis, mas para nós aqui a nossa poligonal é planimétrica, isso não nos interessa agora, e as coordenadas dos pontos, x e y. E aqui um pequeno resumo da nossa poligonal. O que foi feito nessa poligonal? Bom, com isso está concluído o nosso processamento. Eu posso visualizar aqui a impressão de um relatório, de um pequeno relatório da poligonal. Então, ele vai aparecer um croquis, um pequeno croquis da poligonal aqui, sem escala, e também algumas informações dos pontos de coordenada, para que eu possa imprimir esses dados. Então, esses são pontos, os azimutes, distância e as coordenadas da minha poligonal. E eu posso, então, vir aqui e imprimir isso. Vejam que é muito rápido, foi muito rápido o processamento. Além disso, eu também posso criar um pequeno desenho com esses pontos. Então, vou dar um nome para esse desenho de poly. As cadernetas que eu quero desenhar. É um modelo aqui de dados para criar camadas e vou concluir. Então, o que apareceu agora são os pontos e as suas cotas. E se eu quiser agora fazer a edição desse desenho, aqui nós temos ferramentas de desenho, várias ferramentas de desenho, para mim poder editar essa poligonal. Também, se quiser, eu posso exportar esses dados para um outro programa, para fazer a edição num outro programa. Não é o nosso objetivo aqui fazer a edição do desenho, e sim concluir, então, o nosso processamento de uma poligonal a partir de um arquivo eletrônico de uma estação total. Passamos, então, agora à segunda parte nossa aula do programa GeoOffice, para processar um arquivo que vai ser editado, mas todos os dados serão via teclado. Agora nós vamos criar um novo projeto. Vamos chamar isso aqui de exemplo. Um novo projeto aqui, eu posso adicionar tantos quantos projetos eu desejar. E para esse projeto aqui, nós vamos buscar uma caderneta que foi levantada e os dados foram anotados em campo. É essa caderneta que tem aqui. Nós vamos transferir esses dados digitando numa caderneta agora que nós vamos criar. Então, vamos aqui no íconezinho aqui em cima de caderneta e vamos criar uma nova caderneta. Vamos dar um nome para ela. Exemplo. Vamos dar um OK e vai aparecer uma caixa com os tipos de caderneta que são possíveis de serem criadas aqui no programa GeoOffice. E nós vamos selecionar a última, a da caderneta reduzida, onde eu possa digitar esses dados da minha caderneta de campo. Vou dar um próximo, vou selecionar
vou selecionar esse equipamento. E aqui tem meus pontos de partida e de referência. Então, no caso aqui, meu ponto de partida é o E1, então vou olhar aqui na minha caderneta, aqui, a minha primeira estação também é E1, e o ponto de referência é 0. E no meu caso aqui também, na minha caderneta, meu ponto de referência é E0. E as coordenadas desses pontos ainda não existem no projeto, eu preciso informar manualmente. Então, vou dar um próximo aqui, e o programa vai perguntar quais são essas coordenadas e eu vou informá-las. Então, aqui embaixo do meu levantamento, eu já tenho as coordenadas que eu preciso digitar aqui no programa, e eu vou passar a digitar agora, então, essas coordenadas. Coordenada do ponto x, ponto E1, 526,348. Coordenada de y, 90,4. Então, agora, para nós não seja necessário. E nós temos agora duas opções, ou coordenada de referência ou azimuth de referência. No nosso caso, nós temos coordenadas de referência. Então, eu vou digitar aqui as coordenadas do meu ponto de ré, 498, 115, 2,232. E a cota, 10,2. Vou concluir aqui os dados de referência. Agora, surgiu uma caderneta, onde eu tenho dois pontos fixos, que são aqueles meus pontos de referência, o da estação e do meu ponto de ré, e também o ponto de estação e o ponto de ré aqui. Por padrão, ele traz o ponto de ré todo zerado. Mas no nosso caso aqui, nós temos dados do levantamento. Então, nós vamos digitar esses valores aqui nessas colunas referentes ao ângulo horizontal e à distância horizontal. O primeiro ângulo que eu tenho que digitar é 15 graus, 25 minutos e 41 segundos. Para mim fazer a digitação no programa e facilitar, eu vou digitar sempre 3 números para o grau, vírgula, 2 para o minuto e 2 para o segundo. Dessa forma, o programa, ele automaticamente coloca aqui os símbolos de grau, minuto e segundo. Então, facilita bastante a minha digitação. 215. Se eu der um Enter aqui, e concluir os Enters, ele vai automaticamente abrir uma caixa de inserção de novas linhas. Então, eu posso fazer dessa forma, ou eu posso selecionar a linha, clicar com a direita e também pedir para adicionar uma linha. Esse procedimento é mais rápido e mais fácil. Então, qual é a linha que eu quero adicionar agora? Eu vou olhar aqui minha caderneta, a próxima linha que eu tenho é uma ré inversa. Então, vou colocar aqui, eu quero uma linha de ré inversa, ou ré invertida. Vou clicar aqui e vejam que ele adicionou um valor do ponto. Eu vou corrigir, então, esse valor. É sempre importante verificar se o programa não vai adicionar um valor para o nome do ponto. Então, vamos voltar aqui a E0, vamos dar um Enter e vamos digitar o valor do ângulo, 195,2543. Um Enter e vamos digitar a distância, 38,214. 2 Enters aqui e vai novamente abrir a caixa com os dados para adicionar uma linha. A próxima linha que eu vou adicionar, então, é uma Vante. Ele já selecionou aqui um Vante. E na hora da Vante aqui, ele não sabe o nome dessa Vante. Então, eu tenho que vir aqui e digitar esse nome. No nosso caso, E2. E vamos digitar, então, os valores que foram lidos em campo. 125 graus, 56. Mais 2 Enters e ele vai pedir novamente que tipo de linha eu quero adicionar.
agora uma avante inversa. Veja que novamente ele acresceu o valor para o nome do ponto. Nós temos que retornar porque é o mesmo ponto. E digitar o valor do ângulo. 22. A distância, 38, 146. 145. Dois enters. E agora eu tenho uma nova estação. Vou clicar aqui na estação e ele vai criar uma linha de estação e vou ter que digitar o nome desse ponto. Então, E2. Para a estação, não preciso digitar mais nada, porque eu não tenho, no nosso caso é planimétrico, eu não preciso da altura do instrumento. Então, aqui eu vou clicar com a direita, adicionar linha, e ele automaticamente vem para uma linha de ré. Quando ele adiciona a linha de ré, ele já sabe quem é a ré desse ponto. E eu passo agora, então, preencher o ângulo que foi lido. No nosso caso, 0,25,3647. 38, 146. Dois enters, vai cair a caixa e ele automaticamente passou aqui para ré inversa. Vou selecionar, tirar o nome do ponto e digitar os valores agora de ângulo. Dois enters. Eu tenho agora ele trouxe já como nome E3. Vamos verificar se realmente é o E3. Como dessa vez ele acertou, então basta digitar o ângulo que foi utilizado. A linha de vante inversa ou invertida. Vamos acertar os ângulos. E a digitação de todos os pontos foram levantados em campo. Mas, para mim processar essa poligonal, eu vou ter que adicionar aquelas duas linhas, uma de estação e uma de ré, como foi feito no exemplo anterior. Então, vou adicionar uma linha de estação, de nome E3. Posteriormente, agora, uma linha de ré. Vou salvar, certo? Vou verificar aqui se não teve nenhuma pendência, então está tudo ok. E agora eu posso criar uma poligonal. Então, vou criar uma poligonal, dar um nome para ela. O programa automaticamente vai processar esses dados da minha caderneta aqui. Então, veja, eu tinha duas estações, estão aqui as duas estações. Esse aqui é o modelo em azul, significa que está tudo ok. Eu vou verificar aqui os dados, estão todos eles corretos. Vou avançar e concluir a minha poligonal. Da mesma forma que no exemplo anterior, eu posso visualizar a minha impressão com os dados que tem aqui, um croquis sem escala e os dados referentes ao nome dos pontos, ao azimuth, a distância horizontal, os desníveis e as coordenadas desses pontos. E também posso criar um desenho
posso imprimir agora esse relatório, em seguida criar um desenho. Então, vamos colocar aqui o nome do desenho. Ele vai perguntar qual é a caderneta que eu quero desenhar, é essa de exemplo 2. Posso também exportar o arquivo aberta no programa GeoOffice. Vou reforçar o pedido para que vocês realizem o exemplo e a atividade proposta.